Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos do Covid-19. Hoje nós vamos falar do setor de hospitalidade. E para isso estamos aqui em São Paulo, no Hotel Intercontinental. Vamos falar com Pedro Freire, que é diretor de desenvolvimento para o Cone Sul da IHG, uma das mais importantes redes de turismo e hotelaria do mundo. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade, estou à disposição para a gente bater esse papo. Pedro, no começo, nós temos aqui 3 blocos. O primeiro é enfrentando o desconhecido. Nessa época você não estava na IHG, você estava numa outra grande companhia, na JLL, mas na carteira, na vertical de hospitalidade, na vertical de hotelaria. Então você vai poder falar de quem acompanhava e fazer uma avaliação geral, mais ampla do setor. Então viu também de perto quem vivenciou esse segmento, e aqui no Brasil. Então, quando é que vocês perceberam que a crise da Covid ia chegar impactando o setor de hotelaria aqui no país? Olha, final de março, a gente começou a perceber que a coisa ia ser mais séria do que a gente estava antecipando, Como você comentou, eu estava na JLL na época, a gente fazia um trabalho que é conhecido como Asset Management, Então a gente representava os proprietários junto às cadeias hoteleiras como consultores, para garantir que o contrato seja bem cumprido, garantir as melhores práticas, enfim, acompanhar a operação para ajudar na rentabilidade do negócio. E aí, a partir da segunda quinzena de março, começou a ter uma queda mais drástica nas reservas, o fluxo de hóspedes, e a gente começou a perceber que era mais sério do que a gente estava imaginando, e aí começou a já trabalhar para entender o que ia acontecer e tomar as medidas, Então foi a partir dessa época. E você estava do outro lado do balcão, Agora você está do lado aqui dos hotéis, Mas naquele momento você estava do lado de quem via a situação a partir dos investidores, Exato. E os hotéis boa parte teve que fechar, mas boa parte não eram cidades que não precisaram fechar em alguns momentos, mas algumas redes decidiram fechar, Como é que vocês viram as diferentes decisões? Fecha, não fecha? E como é que foi a negociação caso a caso, Não estou falando o hotel XYZ, mas a partir da visão do investidor com as redes. Não, nós vamos ter que fechar, isso aqui é uma diretriz que está vindo lá da Europa ou dos Estados Unidos, ou é mais barato nós fecharmos do que mantermos o hotel operando com uma vacância de 80%, 90%. Como é que foi a conversa com os investidores para tranquilizá-los ou para fazer com que eles compreendessem o que estava acontecendo? Olha, foi uma conversa bem difícil, Também porque dos 34 hotéis que a gente acompanhava, 33 eram condotéis, Então, aí a questão da propriedade fracionada, dos investidores, conselhos, reunião de condomínio, Então, estavam todos muito preocupados, muito ansiosos, e a gente também, porque ninguém estava entendendo direito o que ia acontecer, Num primeiro momento a gente achou que em 2, 3 meses as coisas iam se resolver, E depois passa 1, 2, 3 meses, aí você começa a fazer análise, olha, o caixa não vai dar, como é que vai fazer? Vamos cortar pessoas, é uma situação delicada, Porque, enfim, envolve empregos, envolvem outras questões, até sociais, mesmo indenizações, porque você precisa ter caixa, inclusive, para demitir as pessoas, Então, foi muito uma análise
cada situação, cada empreendimento, né? Dependendo da localização, os acordos comerciais que já tinham, por exemplo, alguns hotéis em localizações onde tem tripulação ou poço de petróleo, que aí precisava do time, ainda continuava indo, fica aqueles 15 dias, depois vai para a plataforma. Então, foi esse hotel, por exemplo, aqui, acordos com tripulações, diminuíram os voos, mas ainda tinham acordos. Então, aqui se decidiu não fechar. Houve casos que o hotel fechou e nunca mais reabriu. O próprio Four Seasons, que a gente acompanhava, no caso de um hotel que abriu um pouco antes da pandemia, quando começou a melhorar a performance, veio a pandemia e aí depois se entendeu que os investidores que ali não era o melhor produto e foi feita uma renegociação. Hoje é o Marriott. A gente acompanhou tudo isso. Então foi muito caso a caso e projeções sem muita base, né? Esse é o maior problema com qualquer nível de investimento, né? Que a gente tem em qualquer segmento, a incerteza, né? Se a situação está ruim, normalmente os investidores entendem que a situação está ruim e conseguem achar oportunidades, ou enfim, ficam mais cautelosos. Mas quando é incerto, né? Então foi um período muito difícil, de muito aprendizado, e foi a maioria caso a caso. As cadeias, de maneira geral, orientaram, tentaram ajudar. O esforço sempre foi para manter aberto, se fosse possível, porque também manter fechado não é que você fica sem gasto nenhum, né? Tem os gastos mínimos ali, segurança, você tem que manter alguns equipamentos funcionando, você não pode fechar e não a parte de tubulação, ar-condicionado, tudo isso. Se você fica 3, 4 meses sem mexer no hotel, depois, para reabrir, vem uma série de outros custos. Então, não é uma análise simples, não foi uma análise simples, né? A maioria dos hotéis a gente acabou não fechando. E aí, não fechava, mas tinha que diminuir a capacidade, até por uma questão sanitária, né? Exato. O hotel, naquele momento, quando permanecia aberto, ele não podia oferecer todos os leitos também, né? Exato. Inventário reduzido, o que a gente chamava de skeleton crew, né? Enxugou o quadro ao mínimo necessário e possível. Foi muito difícil, né? Porque ali, enfim, muitas pessoas acabaram perdendo emprego, mas é exatamente o que você falou, enxugou ao máximo para atender aquela demanda, para manter o ativo aberto, praticamente só para manter o hotel, o prédio, né? O edifício, a estrutura física do prédio. E quais foram, ou qual foi, a decisão ou as decisões mais difíceis que vocês tomaram, né? Eu já entendi que uma delas foi a questão de demissões. Ah, sim, essa foi a mais... Mas que outras decisões difíceis no momento de incerteza, e uma incerteza, inclusive, de quanto tempo vai durar, né? Esse abre e fecha, esse fluxo de caixa, esse consumo de caixa que não para de acontecer. Me conte algumas dessas decisões difíceis. Realmente a mais difícil foi desligar pessoas, né? E aí quando começa a virar um hábito, é mais triste ainda, né? Porque de repente você olha e fala, gente, a gente tá olhando uma planilha aqui com 50 nomes e estamos cortando 30 como se fosse... então é uma coisa... foi mais difícil, mais triste, né? As outras análises o que a gente projeta de resultado aqui, qual caixa que a gente vai precisar, porque também tem um limite, né? O condotel, para chamar capital, é muito difícil. Houve algumas situações em que a gente teve que fazer, chamar capital, e aí é um condomínio, né? E aí a inadimplência, mas a maioria também dos próprios investidores entenderam o momento e então a inadimplência foi muito baixa. Porque todo mundo ali percebeu que era uma questão de sobrevivência e todo mundo entendeu que não tinha muito... uma resposta tão óbvia, né? Como você falou, não tinham dados. A gente não tinha como fazer projeção. Eu mesmo, quando começou, eu falei, isso aí vai durar 2, 3 meses, gente. Vamos segurar aqui. Passaram 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e as coisas não... Então, outro momento muito difícil foi na virada do ano, né? Quando veio o segundo surto, né? Parecia que estava colocando a cabeça para fora, que as coisas iam... aumentou a demanda dos hotéis, começou a dar um sinal, veio o segundo ciclo, aí foi realmente muito difícil, porque aí voltou tudo para trás, né? E, enfim, então foi um período bem difícil. Os hotéis os diferentes hotéis, né? A gente ouviu histórias, né? De que talvez um dos lugares mais diferentes do mundo tenha sido o México, que recebeu gente do mundo inteiro para ficar passando
quase que férias ou trabalhando em home office durante um determinado período e depois aproveitava a piscina, né? Não teve lockdown de hotel lá, mas aqui no Brasil teve diferença de queda da taxa de ocupação entre os hotéis de negócios, por assim dizer, e os hotéis mais vinculados a lazer? Teve. Só para voltar na parte difícil, que me ocorreu uma coisa aqui para não deixar passar. Outro desafio foi lidar com os próprios investidores, né? Condotel, então às vezes a gente tinha reunião, videoconferência, teve uma reunião que levou 11 horas por vídeo, e aí em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Porque aí foi. Então a gestão, o relacionamento com o investidor foi muito desgastante, foi muito difícil também. Só esse parênteses, porque também foi um desafio grande. Com certeza teve. Alguns hotéis de lazer fecharam por um período. A gente não acompanhava especificamente nenhum hotel, mas depois fazendo estudos, enfim, conversando com os players, 2, 3 meses, e depois reabriram. E quando reabriram foi a grata surpresa dos hotéis de lazer, né? Porque foi um boom, porque as pessoas tinham limitações de ocupação nos hotéis, cada cidade acabava tendo uma restrição, mas as pessoas viajavam, queriam sair de casa, precisavam sair de casa, e acabaram indo para esses hotéis, ainda que com as áreas comuns limitadas, os de piscina, mas os hotéis melhoraram muito a performance. Tanto você pega as performances desses hotéis, o desempenho, a parte de receitas foi bem significativo, enquanto os hotéis de negócios corporativos, eventos corporativos, esses estavam sofrendo muito. Então teve um que se beneficiou muito, como você mesmo disse, o México foram os melhores anos ali do turismo no México, né? Enquanto os outros mercados, a Ásia, enfim, os mercados, mesmo alguns países do Caribe, que são competidores naturais do mercado mexicano, estavam fechados, a demanda se direcionou para lá, né? E então diárias subiram muito. Teve caso de diretor-geral de hotéis, gerente-geral de resort aqui no Brasil, que falou para mim que eu estou constrangido de cobrar o que eu estou cobrando. Pedir para a equipe comercial parar de aumentar, porque o pessoal, muitos brasileiros que tinham uma conta, vou viajar para a Europa, vou gastar 50, 100 mil com a minha família, vou no Réveillon pro hotel, o plano já está no orçamento, então o hotel que cobraria 30, 40 mil um Réveillon ali uma semana, entre Natal, dobrou os valores. Então para esse mercado foi um resultado muito positivo nesse período. E o que ajudou vocês a passarem por esse momento difícil, né? O que contribuiu nesses primeiros meses de Covid, nesse momento tão nebuloso, a enfrentar ele, né? E que não foi algo fácil, porque se nós estivéssemos falando de 33 investidores empresariais ou grandes empresários, já não seria fácil, né? Agora, se nós estamos multiplicando por milhares de pequenos investidores, torna ainda mais difícil, né? Como é que vocês conseguiram ultrapassar, né, esse momento? Primeiro, muita calma, paciência. Eu acho que entender o momento das pessoas, empatia, né? Eu acho que muito nas relações comerciais, pessoais, empatia é fundamental, né? E provando os nossos pontos, né? Por mais que os números estivessem certos, aliás, a gente fazia análise e mostrava, olha, se o hotel ficar fechado, a gente aguenta tanto. Mas aí o processo de reabrir também tem um custo, né? Não é só, fecha, tranca e depois volta. Tem todo um custo. Se a gente mantiver aberto no limite, no menor custo possível, mas mantendo o hotel aberto, tem outro custo. E mostrava essa comparação e então com os dados que a gente tinha disponíveis, a gente mostrava, não era 100% empírico, a gente não sabia quando ia voltar, como ia voltar, mas o prazo, na maioria das vezes o prazo vamos dizer, de sobrevivência do hotel fazia mais sentido manter ele com um custo reduzido. As cadeias foram muito flexíveis também, no geral. As grandes cadeias apoiaram muito, porque também usaram todo o seu conhecimento, base de dados globais, né, são cadeias globais, flexibilizaram taxas, então houve a indústria de uma maneira geral se apoiou ali, né, então, e todos sangraram, né, as grandes cadeias, os agentes, os donos dos hotéis, né, então, os funcionários, enfim, então houve ali
uma parceria que foi muito importante, concessões em contratos, enfim, foi muito importante na época. Então, empatia foi uma palavra-chave. E qual foi o papel da equipe? Né? Você falou de uma reunião que durou 11 horas. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar uma reunião de 11 horas. Mas eu imagino que era comum a equipe ou as equipes trabalharem horas e horas e horas, né? Porque eram muitas demandas. Exato. Né? Então, qual foi o papel da equipe, a importância da equipe? Você diz da própria nossa equipe, da equipe de vocês. Foi fundamental, e a gente se apoiando também, né? Entendendo, né? Ali, quando eu gosto muito de futebol e esporte, né? Então, quando o jogo tá difícil, você tem que se olhar ali e falar, gente, vamos segurar o resultado, bico para frente, um corre pelo outro. Então, de muito apoio, tem dias que um tá mais sensível, o outro, né, conversa entre a gente. Foi fundamental. Se a gente não tivesse uma coesão ali, e o benefício é que a gente sempre trabalhou muito tempo juntos. Ali o que trabalhava menos tempo junto eram 3, 4 anos, e trabalhava no escritório junto, né? Então tinha uma intimidade, uma empatia, enfim, um conhecimento um do outro. Então, mesmo olhando na câmera, você percebia quando a pessoa estava mais sensibilizada, né? E claro, é uma situação difícil, e você escuta coisas também que não são justas. Então, a equipe se apoiou muito, todo mundo em diferentes momentos se ajudaram e nos ajudamos, né? E acabou passando. No final era tanto trabalho que tinha outro momento assim, mas no final as coisas iam acontecendo. A gente sempre tentava desligar, né? Eu sempre falava, gente, sexta-feira à noite, desliga, aproveita a família, segunda-feira, felizmente ninguém é paciente terminal aqui. Os hotéis estão sofrendo muito, mas a gente também tem que, se a gente acusar o golpe agora, não vai sobrar nada nisso, né? Então, se a gente esmorecer, não vai adiantar nada. Então a gente tentou, claro, na medida do possível, também manter a qualidade de vida. Eu acho que é fundamental. E para nós encerrarmos esse primeiro bloco, para as pessoas terem noção da dimensão da dificuldade que os hotéis passaram. Claro que cada hotel teve um impacto diferente um do outro, mas na média, a queda de ocupação e a queda de receita foi de qual ordem em 2020? Foi quase para zero. Se eu fosse dar um número assim, eu precisaria, mas 90%, 95%, foi uma tragédia. Às vezes a gente passa o tempo e a gente às vezes minimiza, né, faz uma brincadeira. Não, foi uma tragédia, foi um período muito difícil, né, e em que os hotéis inclusive tiveram que entrar no caixa de reserva de capital. Isso tem consequências até hoje com o envelhecimento de inventário de apartamentos, porque agora os hotéis começaram a recuperar um caixa que foi perdido, né? Em 2 anos, os que sobreviveram e que não tiveram que fazer aporte ficaram praticamente sem caixa, né? Sem reserva. Porque 2021 foi também um ano muito difícil. Exato. Foi muito difícil. Foi isso que eu falei. Quando começou a aparecer, veio a segunda onda, e aí aquela frustração, né? Você parece que está melhorando e vem uma outra cacetada, então dificultou muito ainda. As coisas começaram a melhorar mesmo depois, na segunda metade de 2021, mais para o final já. Entrando então nesse segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, qual foi? Nós temos aqui 3 grandes segmentos de turismo, né? O de negócios, o de eventos e o de lazer. Qual deles começou a se recuperar antes? Lazer. Lazer, na verdade, foi porque até com a questão que a gente chama de quando combinou um pouco o home office, né? Então as pessoas conseguiam trabalhar, viajavam com as famílias. Então o leisure, né? Que é o negócio com o lazer. Então faz a reunião, tá no quarto do hotel, depois a família tá na piscina. Enfim, conseguiram equalizar a vida, né? Então os hotéis de lazer realmente foram os que tiveram melhor desempenho na pandemia, né? E aí depois que as coisas começaram a melhorar, eu diria eventos.
Eventos voltou melhor, tinha muitos eventos para acontecer, as pessoas reconectar, então as pessoas queriam se reconectar, contatos comerciais, enfim, exposições, então eventos, e o corporativo é o que está mais, agora o corporativo está voltando, a expectativa é esse ano, você pega relatórios do FOB, de algumas consultorias, a expectativa é que o corporativo agora retome os níveis de 2019, pré-pandemia. Então, em 2025. Agora, exato. Agora é que tá em volume, né? As diárias subiram, mas em volume o corporativo é o que chegou por último. E aqui é que vocês, né, nas conversas com as várias redes, acreditam o fato do corporativo ser o último? Olha, eu acho que a questão do home office, né, teve um impacto, as próprias reestruturação das empresas, viagens, limitando viagens, tentando os custos. Então, eu acho que, no final, essa reorganização do mercado de trabalho, num primeiro momento, acabou afetando o mercado corporativo. Muitas empresas entregaram os escritórios, diminuíram as equipes, né, as lajes, e agora isso acabou retomando. Muitas empresas agora estão voltando até a semana inteira, né, para os escritórios. Então, eu acho que isso acabou impactando bastante no corporativo, né. Fora questões de orçamento também, né, as empresas também, a grande maioria foi impactada e acabou que reduziu os custos de viagem, né. Preferiu focar num evento que tem para reconectar com os clientes, relançar produtos, mas as viagens em si acabaram segurando um pouco os orçamentos. A viagem de lazer, porque no começo elas estavam em alta, mas não podia o hotel ficar 100% aberto, né? Ele tinha uma limitação de volume. Quando foi permitido não ter mais limitação de volume, quando que a taxa de ocupação ou o volume total de usuários ultrapassou 2019? Os hotéis de lazer já foi quase, quando abriram o inventário já foi quase que imediato, né, porque eles, e aí as ocupações, e principalmente as diárias também, né, o que aumentou a rentabilidade dos hotéis de maneira mais importante foi a diária, né, algumas vezes até os níveis de ocupação podem ter ficado similares, mas as diárias, porque os hotéis aumentaram os preços, as pessoas estavam pagando, enfim. Então, a receita total deles aumentou muito, né, a receita de apartamentos. E assim que abriu, a demanda já estava represada, né? As pessoas estavam querendo viajar. E muitos os hotéis próximos que você não pegava avião. Então, por exemplo, os hotéis ali na costa do Rio, entre Rio e São Paulo, ali, você pega um carro, dá 2, 3 horas, ou mesmo no Nordeste, que não precisa pegar avião, também era uma questão, a questão da passagem aérea, né? Então, esses hotéis que têm uma demanda forte regional, que se locomove com carro, esses foi imediato, e esses se rentabilizaram muito mais rápido, e superaram os níveis pré-pandemia. Você comentando, Pedro, né? A gente vai rememorando também as coisas, né? As primeiras viagens que eu fiz de hotel, de lazer com a minha família, e eu fiz bem antes das viagens de negócios, né? Foram viagens de carro, mesmo mais distante. Viagens, por exemplo, eu sou de Curitiba, né? Viagem para Foz do Iguaçu, dá 8 horas de viagem, mas a gente parou num hotel de fazenda antes, ficamos 5 dias e depois uma semana no hotel em Foz do Iguaçu, né? Porque daí não precisava pegar avião. Exato, as pessoas não, até às vezes não podia, né? Então a questão do deslocamento de carro foi muito forte, exatamente isso. E você comentou que agora em 2025 que o volume total de ocupantes deve atingir o pré-pandemia. Do corporativo. No corporativo, né? Mas eventos, como você também comentou bem, as pessoas não viam hora de se encontrar. Exato. Né? Vocês aqui no Intercontinental, na rede, né, IHG, tá bombando evento? Tá bem forte. Se a gente pudesse ter mais sala de eventos, você falasse, se você pudesse reconstruir o hotel assim, o que você faria? Mais área de eventos. Com certeza o mercado está muito forte. E então esse foi um segmento que a gente já ajudou muito ano passado, né? Ano passado foi um ano recorde.
O ano anterior também, mas ano passado foi com já uma volta importante do comercial, né, do corporativo. E o evento com muita demanda, e muitos eventos assim sociais, né, shows na própria cidade, né, então a diária e as ocupações subiram muito. E o preço dos eventos também aumentou? As negociações ficaram enfim, mais demanda, né? As negociações ficaram melhores para os hotéis. Então, eu acho que, inclusive, isso é uma consequência da própria pandemia. Então, ficou mais caro, realmente. Dá para notar, né? Qualquer pessoa que tenta viajar vê que os hotéis estão com os preços reajustados. Mas o importante é que, se você pega a correção, a gente até antes estava conversando, de datas mais para trás, 2000, e corrige pelo IPCA e pega uma diária que em 2000 era R$100 e hoje quanto que ela deveria estar. Ainda não é em todo hotel que houve uma reposição de perda de inflação. Então, a indústria ainda precisa continuar trabalhando nesse sentido, porque a pressão dos custos nos hotéis é muito grande, né? A gente tem quadro de funcionários pesado, né? A maioria dos hotéis tem um quadro de funcionários relevante, é o maior custo do hotel. Energia, alimentos, tudo que a gente está ouvindo no rádio, né? Então, enfim, nas notícias que tem uma pressão grande da inflação. Isso precisa ser reposto de alguma forma, né? O negócio hoteleiro tem que ser rentável como qualquer outro investimento, né? No final das contas, a inflação do hotel é bem mais alta que a inflação oficial do país, né? Exatamente, exatamente. Algumas vezes tem a divulgação do IPCA, 4,53, quase 5, e os custos do hotel aumentaram 8%, 9%. E aí fica uma situação que, às vezes, os hoteleiros, de maneira geral, antes, né, ficavam um pouco acanhados, ou o mercado não era muito profissional no sentido de uns estudos, fazer um revenue management adequado, então subia as diárias, né? A indústria subia a diária, porque precisa ter reposição de perda, não? Se as coisas sobem, né? Os preços ficam mais caros, não tem como justificar para o investidor, olha, esse ano a gente vai entregar 10% a menos, porque... E para quem está nos assistindo entender, porque nem todo mundo aqui dos nossos espectadores é da área de hospitalidade, o que é uma boa taxa de ocupação, né, num hotel, né? Então, na verdade, o que rentabiliza o hotel mesmo é a diária, né? A ocupação, claro, ela tem que ser saudável para você conseguir trabalhar a diária, mas a ocupação, ela traz consigo os custos variáveis. Então, uma conta de padeiro, sem segmentar em categorias de hotéis, mas ela traz 20%, 30% de resultado para o investidor, um ponto percentual de ocupação para o investidor. A diária é 80%, dependendo da categoria, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, uma taxa de ocupação equilibrada, para responder a sua pergunta, 65%, dependendo do mercado, já é uma taxa que, se você conseguir atingir o que a gente fala de um RevPAR, que é a receita por apartamento disponível, né, que é outra sigla que a indústria usa, equilibrado e alavancado pela diária, o resultado final para o investidor é muito mais saudável. Normalmente, quando eu vejo um hotel, no meu tempo de asset, esse hotel está com 90% de ocupação, 95% de ocupação, mas quanto está cobrando? Será que você não poderia, ao invés de cobrar R$120, estar cobrando 160? Você vai estar com uma diária mais, tudo bem, uma ocupação de 70%, 75%, mas quanto vai ser o seu resultado? Quanto você vai precisar menos de funcionário, menos produtos para limpar o quarto, menos gasto de eletricidade, menos desgaste do ativo, né? Então, é a composição da diária e da ocupação que realmente gera o resultado para o investidor. Muitas vezes as pessoas ficam com a ideia da ocupação, mas a ocupação é um elemento muito importante, mas não é o que mais rentabiliza. Tem que sempre ser o foco na diária. Da mesma maneira, né, que vender mais um produto não significa que você tenha um resultado melhor, né? Exatamente, é vender melhor aquele produto, né? Exatamente. Todo mundo que gosta de celular, o brasileiro adora celular, né? A Apple não é a maior fabricante de celular do mundo, mas é a que mais ganha dinheiro, né? Exato, ela tem um valor agregado no produto dela maior, né? Então é esse o segredo, é exatamente isso. Como é que foi o relacionamento do setor hoteleiro com outros players da indústria de turismo? Por exemplo, agências, né? Tinham pacotes, né? Tinha um monte de gente que já tinha comprado, né? Exato.
Como é que foi daí isso? Não, então, porque eu me programei para ir a São Paulo daqui a 3 meses, eu me programei para ir a Fortaleza daqui a 6 meses. Como é que foi o relacionamento com outros players do setor de turismo? Olha, com as agências ou organizadores de evento, ou mesmo empresas já tinham comprado, tinha eventos fechados, né? Muitos eventos fechados. Como é que foi? A primeira tentativa que a gente fazia era, vamos renegociar prazo. Eu não dou o desembolso, porque muitos desses eventos têm o pagamento, uma entrada, né? A gente tentava, vamos empurrar mais 6 meses, senão a gente revê. E muitas vezes se conseguiu fazer isso. As empresas que contrataram esses eventos, ou os clientes, as agências, entenderam, porque no final o esforço de todas as empresas, né, de todos esses stakeholders, era não ter o desembolso, não ter que devolver o dinheiro, porque você não sabia quanto tempo você ia ficar sem ter um fluxo entrando e perder o que você já tinha. Então, o setor, de maneira geral, conseguiu, na maioria dos casos, renegociar os prazos, né, vamos dizer assim, empurrar mais 6 meses, empurrar 1 ano. Foram algumas situações mais pontuais em que realmente teve que dar o reembolso e foi feito. Quando o cliente final pediu o reembolso, foi feito. Em relação a um outro player importante que foi o governo, o PERSE, né, que foi uma medida que ajudou muito, ajuda muito ainda, não acabou, né, tem expectativa que acabe. Tomara que esqueçam para não acabar, porque realmente ajudou muito os hotéis a trazer um resultado melhor e a indústria ganhar um fôlego especial, né, que foi importante, tem sido importante. Até para conseguir refazer o caixa para reposição dos ativos, né? Então, muitos dos hotéis que a gente acompanha, a gente mesmo redirecionou o ganho do PERSE para o caixa, para o fundo de reserva, que estava zerado, para realmente conseguir ter um fôlego depois para atualizar o hotel. O hotel é um produto que demanda muito investimento, atualização, né? Não é só para ser bem mantido. Depois de 10 anos, o bem mantido já está desatualizado. Então, ele é um hotel... legal, bacana, bem mantido, mas já não é um hotel que me atrai tanto. E aí você perde um argumento importante para a diária, né? Você perde competitividade. Quando você diz esse movimento do recurso do PERSE ir para o fundo de reserva, manutenção, etc., é aqui no IHG, né? Isso é um direcionamento. Claro que sempre depende da anuência do proprietário, né? Isso é sempre feito de comum acordo, mas foi uma estratégia que a gente adotou em alguns hotéis, justamente para conseguir melhorar o resultado. A performance do hotel estava indo bem, está ajudando, né? Então isso também, o investidor estava recebendo os seus dividendos, está recebendo, e concordou nesses casos em fazer isso. Então, e aí se foi feita a reposição do que se tinha perdido. Nesses 2 anos, como a performance foi muito boa, sobretudo ano passado, os hotéis tiveram um desempenho muito satisfatório. Então isso conseguiu ser recuperado. Nós tivemos mudança no estilo de fazer turismo de lazer ou de fazer turismo de negócios, ou na verdade não mudou? Teve ali aquele momento da pandemia que as pessoas precisavam se adaptar a questões sanitárias, né? Mas depois a questão sanitária deixou de existir, mas como elas fizeram muito mais turismo de lazer, por exemplo, elas adquiriram novos hábitos. Ou, por exemplo, conheceu-se muito hotel no interior. Você comentou, né, que se fez muito turismo de carro. As pessoas conheceram, portanto, destinos brasileiros que elas não conheciam e passaram a aproveitar mais esses destinos também. Então, o estilo do turismo brasileiro mudou? Sim, eu acho que a gente até brincava na época, né? O brasileiro descobriu o Brasil, né? Então, muitos destinos que não eram tão explorados ganharam muita força. As próprias cadeias, né? Uma das consequências, por exemplo, eu acho que as pessoas passaram a privilegiar mais o convívio. Então, os próprios hotéis, o design do hotel teve que ser atualizado. Áreas comuns, restaurante, bares, menos compartimentalizado, mais social, mais possibilidade de interações, questão de privilegiar a cultura local, a localidade. Então, hotéis com mais personalidade. A gente tem visto isso nas nossas marcas de boutique, luxo, lifestyle, né, que a gente tem, que são alguns hotéis que tem elementos da localização, do destino onde está, né? Então, isso faz com que a pessoa
queira não só estar num hotel, que ela poderia estar aqui, poderia estar em Nova York, poderia estar em Xangai, não sei, mas também com elementos da cultura local, experimentar a cultura local. Então os hotéis tiveram que se adaptar para tentar trazer isso para si, para vender, né? Para ser um bar que, pô, vem as pessoas de fora. O hóspede quer que alguém que ele encontraria para tomar um drink, vamos tomar aqui no hotel. Então isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe, né? E as pessoas também adaptaram as viagens de negócio, né? Começaram a usar mais a viagem de negócio, mas combinando com elementos de lazer, porque começaram a privilegiar também esses momentos de lazer, né? Seja viajando com a família, seja esticando uma viagem, ou pelo menos tentando, no momento que está aqui na cidade, aproveitar ao máximo a cultura local, interagir com pessoas. E aí tudo isso foram consequências que geraram atualizações em design, em centros de vendas, né, os restaurantes, os bares, enfim, conceito de marca. Isso tudo é um processo que ainda está acontecendo. Então a gente pode dizer que grandes marcas internacionais, né, como o Intercontinental, por exemplo, que é uma das marcas do IHG, que antes tinham também aquele conceito, você está no mundo inteiro, você sabe que está no Intercontinental, né? Mas agora você tem um toque local também, aconteceu esse movimento. Sim, você sabe que está no Intercontinental pela qualidade do serviço, qualidade da estrutura, mas não necessariamente pela decoração, não necessariamente pela personalidade do hotel. Então, é isso que eu acho que as pessoas buscam, elementos e personalidade que tragam coisa da localização onde ela está, do destino que ela foi, né? Eu acho que isso cada vez mais é uma tendência, principalmente em produtos menos commodity, né? Hotéis que não são econômicos, por aí é outro perfil, é outra questão, mas hotéis mais categorizados, mais boutique, mais luxo, esses são hotéis que houve uma mudança bem significativa nesse sentido. E entrando no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, eu gosto de começar com uma pergunta mais pessoal. Você já tem um filho, já adolescente, daqui a alguns par de anos aí ele casa, depois mais alguns par de anos ele tem um filho. Então você ganha um netinho ou uma netinha. E quando fizer lá seus 7, 8 anos, ele tem o trabalho de história, e no trabalho de história ele tem que fazer o seguinte: vai e pergunta para o seu avô qual foi a maior lição que ele ganhou na pandemia. Eu ia falar, pergunta para sua avó, que ela é mais sábia do que eu. Mas realmente a pandemia foi um aprendizado, acho que não só técnico, né, dessa questão de... Foi uma geração, então, passar 100 anos e talvez a gente não tenha essa experiência de novo, né? A gente aprende por amor ou pela dor, né? Eu acho que a gente cresce. E ali foi pela dor, foi bem difícil. Então, a questão, eu acho que principalmente a questão humana, né? A gente, claro, aprendeu a trabalhar com dados, agora tem cenários, se tiver uma outra pandemia, a gente já mais ou menos agora tem mapeado o que pode fazer. Mas a questão do relacionamento humano, de como as coisas aconteceram, a falta que fez o contato, né? Isso foi muito, muito sentido, né? A gente ficar 3 meses num apartamento sem poder interagir com as pessoas, isso, até por isso a consequência dessas áreas comuns, dos hotéis mais favoráveis ao convívio, né? Então acho que essa foi uma coisa importante, a importância dos relacionamentos, principalmente com as pessoas que você gosta, né? Com as pessoas que te acrescentam. E, enfim, eu fui um pouco mais para o pessoal, mas eu acho que essa é a principal lição, você demonstrar e conviver com quem você ama e que te ama também, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E é uma pergunta pessoal mesmo, então você foi para o caminho certo. Tá, eu fiquei um pouco assim, falei, eu tô levando, mas eu acho que essa é a principal lição que ficou, entendeu? E falando do futuro do setor, né, hoteleiro, vocês têm um programa de fidelidade, né? Programa de relacionamento muito grande. Qual é a importância de um programa como esse no desenvolvimento futuro de um hotel? Ele é fundamental, né? Eu acho, hoje, as grandes cadeias hoteleiras, o que elas são? Elas são distribuição, marca, claro, o que ela traz de credibilidade, de
de afinidade com o hóspede que nos usa, distribuição. Então, o que a gente oferece? Distribuição, os canais de venda, né? Hoje o maior competidor das grandes cadeias não é o Airbnb, né? É principalmente o Booking, a Expedia, são parceiros, mas eles são também competidores na hora da distribuição, porque eles têm os canais deles, né? E aí entra o programa de fidelidade, que é fundamental para as cadeias hoteleiras, as principais têm importantes programas, né, que geram benefícios diretos para os hóspedes e incentivam as reservas diretas pelos nossos canais, né? E isso reduz o custo de venda para o investidor e gera recursos adicionais. Então, a gente tem o IHG One Rewards, tem mais de 145 milhões de membros ativos, são hóspedes que gastam mais em alimentos e bebidas, são hóspedes que são mais fidelizados, são hóspedes que ganham um serviço adicional, mas acabam consumindo mais. Então, para o investidor e para a indústria de maneira geral, o programa de fidelidade é fundamental. É um grande gerador de benefícios para o hóspede, que é importante, mas também de receitas e de resultado para o investidor, para o dono do hotel, né, que no final é a peça fundamental. Existe o hotel porque tem alguém que investiu e acreditou naquele negócio, né? E que outras inovações os hotéis têm que buscar para conquistar um cliente, conquistar uma família, né? O que um hotel moderno tem que oferecer? Eu acho, assim, de inovação, uma coisa que não é propriamente para a família, mas eu acho que é relevante e fundamental para qualquer player profissional da hotelaria, é a questão de revenue management, né? Que às vezes é colocada numa segunda prateleira, quando devia ser na primeira prateleira, porque é o que consegue maximizar as receitas e o retorno do hotel, né? Tira o máximo da demanda, vamos dizer assim, né? Então, cadeias, as grandes cadeias, de novo, a IHG, a gente tem um investimento muito grande em revenue management, inclusive agora com AI, para monitorar a demanda no mercado é muito complexo, né? Nos diferentes canais de distribuição, para entender qual é o valor, qual é a oscilação de procura naqueles canais e aí precificar em tempo real, porque o produto hoteleiro é 100% perecível, né? Eu tenho 195 apartamentos aqui, se eu não vender hoje, esses 195 eu não vendo mais. E eu tenho que vender da melhor forma possível. Porque se eu vendo por 500, mas eu talvez esteja perdendo a oportunidade de vender por 1.000 daqui meia hora. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, eu diria que uma das coisas fundamentais para os hotéis e as cadeias hoteleiras é a questão do revenue management. E com AI isso ganha uma dimensão muito maior, né? E aí, respondendo a sua pergunta, desculpa, eu fugi um pouquinho, porque eu acho que às vezes aqui no Brasil, principalmente a indústria, ainda carece de maior cuidado com o revenue management, né? A gente tem praças, e isso era uma coisa que eu sentia muito, principalmente quando eu trabalhava com asset management. Você via potencial, e às vezes por um certo conservadorismo, ou falta de dados, ou falta de entender a dinâmica ali, se ficava mais conservador e se deixava de ter um resultado melhor, né? Claro que o hóspede tem que pagar o preço justo, mas tem que ser o preço justo, né? Não significa ser barato. E em relação aos hotéis, eu acho que o hotel ainda, principalmente hotel de lazer, hotel com família, serviço é fundamental, né? As instalações, claro, a estrutura do hotel são muito importantes, mas eu acho que o contato humano, principalmente, ainda é uma indústria que demanda muito isso, né? Então, eu acho que o atendimento sendo bem feito para aquele público que você está atendendo, né? E por isso também a questão de tarifas é uma coisa que também não é simples, porque você segrega ou atrai diferentes públicos de acordo com o preço que você cobra, né? Então, não é só simplesmente, tá baixo, cobro muito barato, tá alto, eu cobro muito. Você pode ter um mix aí de públicos que pode conflitar ali nas expectativas, nos interesses, no tipo de serviço que você vai prever, vai oferecer. Mas eu diria que é isso. Então, serviço é fundamental, e aí as instalações, e manter as instalações e, enfim, a estrutura adequada para aquele público que você quer atender de maneira bem mantida, atual, né? Isso também é fundamental. O hotel começa a ficar velho, começa a ter cheiro de mofo, começa a ficar a televisão.
não é mais a televisão. Então o hotel, nesse ponto, ele sofre muito com a atualização do mercado ser muito rápida, né? Então eu acho que esses são pontos fundamentais. Não pode ficar envelhecendo mal, né? Tem que envelhecer bem, né? Exato, tem que envelhecer bem mantido, mas não pode chegar ao ponto de ficar velho, vamos dizer assim. Porque se ele fica... pode estar super limpo, super assim, mas se ele ficar velho, ele começa a perder valor. E aí vira um ciclo vicioso, né? Que é um grande problema dos condotéis por causa da dinâmica e da relacionamento. Se protela, investimentos, é uma discussão muito difícil, e aí você vai perdendo competitividade, baixando a diária, você ganha menos dinheiro. Você ganha menos dinheiro, você tem menos recursos para investir. Você tem menos recursos para investir, você perde. Então, no final, se você perde esse timing, e aí é uma discussão muito complicada com os investidores, porque também, fazendo uma contra as cadeias também às vezes exageram nos pedidos do que tem que atualizar. Então, tem que ser racional, tem que se provar o investimento, né? Hoje, como você falou, eu mudei de lado do balcão, mas eu não perdi a sensibilidade que os investidores têm de que todo e qualquer investimento tem que ser racional e tem que ter um retorno. Não pode ser simplesmente porque... Uma das coisas que a gente ouve às vezes porque a cor é assim, ou porque essa parede... Por quê? Tem que ter vamos reformar aqui, que a gente fez uma reforma aqui, isso aqui era uma suíte presidencial. Vamos investir num lounge. Por quê? Não, porque a gente aqui vai atrair os hóspedes, vai dar upgrade, os hóspedes vão consumir, vai oferecer um serviço adicional, essa é a conta que a gente projeta para receber a mais, faz sentido. Faz sentido. Não simplesmente. Então, eu acho que é muito por esse sentido também, entendeu? De manter atualizado, mas tem que ser racional o investimento, não pode ser simplesmente uma questão só estética, né? E para encerrarmos, as pessoas buscam novas formas de viver, novas formas de se relacionar, no final das contas, para ter mais bem-estar, mais felicidade. Qual o papel da hospitalidade nesse sentido? É fundamental, né? A indústria do turismo, ela proporciona experiências, memórias, Então, ela eu acho que é parte crucial da própria essência humana, né? Do próprio relacionamento humano, né? Todo mundo tem alguma experiência de alguma viagem, enfim, com algum ente querido, com alguém que você passou algum momento num hotel e gostou, ou numa viagem com família, não precisa necessariamente ser num hotel, mas fui para a praia com meu avô, fui para a praia com meu pai, minha mulher, meu filho, enfim. Então ela é fundamental, acho que na própria essência do que é ser humano, né? Ela contribui e eu acho que é crucial para a felicidade das pessoas, né? Sem ela, a gente acaba que fica isolado, né? E eu acho que talvez seja um dos cuidados que a gente tem com a tecnologia, né? Hoje, muitas vezes a gente fica atento e preso nas mídias, enfim, e esquece de viver o presente, né? Com quem está do nosso lado. Então, a indústria hoteleira e de turismo, tanto que por isso cresceu tanto depois da pandemia, né? As pessoas acho que passaram a valorizar mais isso, essas experiências, e então é fundamental. Temos que falar para os nossos jovens que quando forem aos hotéis com seus pais, não fiquem no celular do lado da piscina o tempo inteiro, né? Que pulem na piscina também, né? Exato, aproveitem a piscina. Tira uma foto instagramável, né, com a família para guardar de recordação, mas também aproveita as pessoas que estão à sua volta, né? Que isso é o que fica no final das contas. Pedro, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Imagina, foi um prazer, obrigado. Espero ter contribuído e estou à disposição sempre que vocês precisarem. É isso aí, pessoal. E espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Hotel é o lugar onde a gente se mistura com as outras pessoas, onde nós nos tornamos mais felizes. Lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.